A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Está me ouvindo todos? Louvado seja Deus. Que maravilha, que presença maravilhosa do nosso Pai. Mesmo a gente não estando fisicamente, o Senhor nos presenteou com essa plataforma, né? Para que sua obra possa continuar, né? Sendo realizada nessa terra. Eu costumo falar que não há pandemia, não tem nada que pare o agir de Deus no nosso meio. A gente só precisa estar disponível, né, para escutar, a gente só precisa estar disponível para receber aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E eu estou maravilhado com o que o Senhor, ele tem feito, né, através desse trabalho abençoado, dessa vigília, né, são vários dias em oração, em busca, né, em querer ser transformado pelo poder que há no nome Senhor Jesus, eu não tenho dúvida que o Senhor vai honrar a cada um dos irmãos, né, que tem se sacrificado o seu tempo, suas vontades, né, para dedicar ao Senhor. Não tem nada melhor que dedicar tudo ao nosso Pai, porque Ele fez tudo por nós, né? A gente não tem nada a fazer que possa pagar o que Ele já fez, mas a gente faz, né, a gente se sacrifica porque a gente reconhece, né, o que Ele fez. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, né, que o Senhor tem colocado como um presente na minha vida, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor aqui na nossa igreja, que quero aproveitar para enviar saudações a toda a igreja aí no Brasil, em Petrolina, né, acho que é a cidade, desculpa se eu pronunciei errado, e eu agradecer a Deus pela vida do Glauber e toda essa igreja abençoada, viu? Obrigado, irmão Glauber, que Deus continue abençoando sua vida. O Senhor usou como um canal, né, para a gente estar hoje aqui nessa noite, e também na vida do nosso amigo pastor Alex, né, que ele está aqui junto conosco na Irlanda, né, um grande amigo que também foi usado para poder estar aqui nessa noite juntos, louvando a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor, não quero demorar, amém, com os irmãos, e eu gostaria de compartilhar, de que os irmãos abrissem a Bíblia no livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15. Desculpem, meus irmãos, eu estou com a voz um pouco mais baixa, porque por causa do horário aqui tem uns vizinhos, então, mas a palavra vai ser administrada, não tenha problema por isso. A palavra de Deus diz no capítulo 1, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, seguindo a eficiência da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, aleluias, acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. E gostaria de complementar isso com o versículo 1 e 2 do capítulo 5 do mesmo livro dos Efésios, que fala: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável
a Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra abençoadíssima. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios. Ela é uma carta, eu acho ela muito poderosa pelo fato que ele quer expor algo aos Efésios. Ele quer considerar, ele queria, na verdade, que eles considerassem a posição que eles tinham ele no como parte do corpo de Cristo e que eles pudessem viver de uma forma digna dessa posição que eles compartilhavam no corpo, como parte da igreja. E a gente sabe que tipo de homem de Deus era Paulo, todo mundo conhece, né? A autoridade que ele tinha no nome do Senhor Jesus, como ele fez milagres, por citar só um. Eu acho muito interessante quando o livro de Atos, no capítulo 19, ele fala que levaram eles enfermos, né, com lenços e aventais do uso pessoal dele, e as enfermidades fugiam, e os espíritos, eles se retiravam dessas pessoas. Olha a posição desse homem que estava cheio de Deus, que estava cheio de Cristo, um homem que se dedicou por inteiro à obra do Senhor Jesus. E ele foi usado de uma forma tremenda. Inclusive, Deus ele revelou muitas coisas nessa carta que ele enviou aos Efésios. Mas antes um pouco de falar dessa oração que Paulo fala, eu acho muito interessante lembrar das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Porque justo antes, a partir do versículo 3, ele vai louvar a Deus. Ele vai louvar ele. A palavra de Deus fala, bendito seja o Deus Pai. Então, ele vai revelar através desse capítulo 1 várias bênçãos que nós temos em nosso Deus como Pai, nosso Deus como Filho e nosso Deus Espírito Santo. E é tão maravilhoso isso, porque se a gente ler o versículo 4, a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, Deus, aleluia, nos escolheu. Aleluia. Olha para você ver, antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano de redenção para a minha vida e para a sua vida. Antes de que o pecado entrasse, Deus ele já sabia de todas as coisas, ele já tinha planejado tudo. Aleluia, para que seus filhos não viessem aqui a perecer, não viessem a estar perdidos, mas ele desenhou um plano de redenção e vai muito mais além, porque além dele também redimir dos nossos pecados, ele, aleluia, nos adotou como filhos dele e com todos os privilégios que eu e você temos como filho dele. E isso maravilhoso. Quando a gente entende esse capítulo 1 de Efésios, a gente entende quanto nós somos abençoados. Primeiro de tudo, ele estabeleceu um plano. E no versículo 7, ele vai falar, aleluia, que em Jesus Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Jesus Cristo vem a fazer essa parte principal desse plano. Aleluia. Porque para nós sermos justificados pelos nossos pecados, ele precisou, aleluia, entregar a seu filho. Precisava que houvesse derramamento de sangue. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia, por mim, por você. Aleluia, para hoje nós ter essa vida eterna. Aleluia, o sangue derramado na cruz. Aleluia, nos redime de todo pecado. Aleluia, e nos dá a possibilidade de nos aproximar, aleluia, a nosso Pai nessa noite. E a terceira coisa que acho interessante, e a gente vê a manifestação de Deus, o Espírito Santo, aleluia, é no último versículo desse louvor que Paulo ele está entoando a Deus, no versículo 14, ele fala que o Espírito é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha só, o Espírito Santo é o selo, aleluia, de Deus para nós sermos essa propriedade exclusiva dele. E aí menciona a palavra penhor. O que é um penhor? Antigamente, quando alguém comprava um objeto, né, e talvez não teria a possibilidade de pegar ele naquela hora ou de pagar ele dava algo, né, como garantia disso. Tipo, uma garantia de que lá na frente pegaria.
aleluia, o Espírito Santo, quando Jesus Cristo, aleluia, subiu para os céus, ele deixou o Espírito Santo para nós, aleluia, como penhor, como garantia de que um dia o Senhor, aleluia, ele vai buscar a sua igreja, e como o irmão Glauber estava falando, nós um dia iremos para a glória com nosso Pai, onde não haverá mais choro. Essa é a garantia de que o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de mim. É um selo, é um significado de propriedade exclusiva, de garantia, aleluia, de que Jesus Cristo nos vai resgatar, aleluia, dessa terra para nos levar-nos, aleluia, ao céu. Então, é muito importante nós entendermos as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, como nós somos abençoados. De uma forma rápida, a gente tem analisado esse louvor, é por isso que Paulo louvava a Deus, por essas bênçãos, né? E ele queria que a igreja entendesse isso que a gente tem em Cristo Jesus. Mais além, ele vai orar pela igreja de Éfeso, para que eles entendessem 3 coisas importantes que nós, como igreja, nós precisamos aplicar nas nossas vidas hoje em dia. É interessante como ele vai falar aqui no versículo 18, que é para nós sabermos da esperança, da vocação de vocês. É dizer, que essa esperança da vocação, o chamado que nós temos aqui nessa igreja, não só foi a remissão dos nossos pecados, mas não é só isso, porque tem assinado uma esperança também a isso. Isso quer dizer a esperança de uma vida eterna, a esperança do chamado seu na terra, aleluia, que um dia voltamos a repetir de novo. Deus, ele vai procurar você, aleluia, para levar para os céus, onde você vai ter a vida eterna. Isso é o que nós precisamos colocar no nosso coração para levantar-nos cada dia da cama, louvar a Deus e dizer: está difícil a prova, mas eu louvo a Deus porque eu sei que a minha esperança está no Senhor, no plano que Ele preparou para a minha vida, no que Ele tem determinado para mim, não só também no céu, mas também nessa terra. Aleluia. Muitas das vezes a gente não vai ter coisas materiais que a gente quer, mas o que nós precisamos é a alegria, aleluia, de Deus dentro de nós, a paz que excede todo entendimento. A gente não precisa de coisas materiais para viver a verdadeira felicidade. Então, vamos colocar-nos na nossa mente sempre, aleluia, essa esperança de saber, aleluia, aquilo que nós já temos ganho em Cristo Jesus. A seguinte coisa interessante é que, aleluia, ele fala aqui, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele vai definir que nós somos a sua herança nos santos. Olha só que coisa maravilhosa. Nós somos só co-herdeiros com Cristo, somos a herança dele também. Isso vai revelar aos nossos corações esse selo que Deus ele tem por nós. Somos herança pessoal de Deus. Aleluia. Ele sela por você porque você é uma herança. Aleluia, para ele. Aleluia. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando dos teus. Aleluia. Coloque isso no seu coração. Não tem nada mais maravilhoso que saber, aleluia, que Deus ele tem a mim, a você como herança. Louvado seja Deus. E a terceira coisa que acho interessante, muito interessante nessa oração de Paulo, é que ele vai falar do poder que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aleluia, Cristo demonstrou o poder que ele teve, aleluia, sobre o pecado, sobre a morte. A própria palavra de Deus nos revela, e no versículo que nós lemos vai falar que ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia. O poder de Cristo é absoluto. Mas não somente isso, é interessante que esses versículos nos revelam que Deus, Jesus Cristo, Deus, ele quer compartilhar esse poder contigo, comigo e com você.
Ele quer compartilhar esse poder comigo e com você. Não porque ele não seja autossuficiente, não. Deus, ele é soberano, ele é eterno, ele é omnisciente, onipresente, onipotente. Mas ele quer dar esse privilégio a mim, a você, aleluia, de ser usado nessa terra como canal para levar a palavra dele, para levar o amor dele a outras pessoas. Aleluia, nós somos o complemento de Cristo aqui nessa terra. Da mesma forma que o corpo é complemento da cabeça, né? Dentro do corpo, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, nós somos um complemento dele e ele quer usar a minha vida e a sua vida nessa terra para ganhar o mundo através de nós. Aleluias. E a gente precisa entender que Deus, ele tem uma chamada para mim, ele tem uma chamada para você. E precisamos buscar ele, assim como vocês estão fazendo, essa igreja abençoada, buscando na oração, buscando a presença dele. E isso é o que a igreja hoje em dia precisa. Buscar a presença dele, estar disponível para ser usado, porque Cristo vai manifestar o poder quando a pessoa realmente coloca como prioridade a ele. Deus, ele não é um Deus de brincadeira, hoje oro amanhã não, ou venho amanhã não. Deus, ele quer que a gente assuma um compromisso verdadeiro com ele. E dessa forma, ele vai manifestar seu verdadeiro poder, aleluia, através de nós nessa terra. Louvado seja Deus. E eu acho isso muito interessante, que nós colocamos essas verdades dentro do nosso coração. Essa oração de Paulo que ele estava fazendo aos Efésios, a essa igreja, e que hoje em dia é aplicada a nós, porque o inimigo, ele sabe as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, ele sabe, aleluia, como o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, e ele quer impedir isso. Ele tenta sempre, todos os dias, colocar coisas no nosso coração, na nossa mente, para tirar-nos da presença, para que a gente não investa tempo nas coisas do céu, para que a gente não investa em aquilo que é relevante hoje em dia, que é a presença de Deus, o amor de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, vamos a tomar posse dessa palavra, vamos a tomar posse dessa oração, que nós somos bênçãos do Senhor, aleluia, que Ele nos chamou para ser santos, para ser irrepreensíveis a seus olhos, e que o desejo deles é nos amar, perdoar-nos nos pecados. Essas são verdades que têm que habitar no nosso coração. E se nós guardarmos, pode ter certeza que a gente vai viver uma vida diferente, uma experiência maior com Cristo nós vamos a ter. E falando um pouco disso, eu queria mover-me também para o tema tão importante como é o amor, né? Porque essa carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar um pouco sobre a chamada que a igreja tem. Nós temos falado um pouco sobre esse chamado que nós temos, aquilo que se espera de nós, mas também qual é nossa conduta aqui nessa terra. Porque nós precisamos manter uma conduta, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, né? E nesse capítulo 5, a partir do 3 até o capítulo 6, que é o final do livro de Éfesos, vai falar um pouco sobre essa conduta que nós precisamos ter. Você fala muito da armadura, de como nós precisamos nos blindar. E eu gostei demais de como inicia o capítulo 5, Paulo falando que nós precisamos andar em amor. E queria falar um pouco, nesse final da palavra, também sobre o amor. Porque eu acho que todos nós temos esse desafio diariamente de amar. Mas quando olhamos as Escrituras, vemos que toda a Bíblia, a origem da Bíblia, é o amor que a Trindade sempre manteve. Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre se mantiveram em amor e em unidade todo o tempo. Até justo antes da entrada do pecado, através da serpente, existia esse amor, essa unidade entre Adão e o Pai. Só que, claro, quando o pecado entrou, a morte entrou, isso se perdeu no ser humano. O ser humano já não mostrava mais amor, o ser humano se corrompeu, o ódio entrou na terra. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo, aleluia, para resgatar esse amor,
dentro do ser humano, resgatar esse amor na humanidade. Aleluia. E é tão interessante ver a manifestação desse amor na palavra de Deus, porque a gente poderia citar vários versículos aqui, o tão conhecido João 3,16, como Deus amou tanto ao mundo que entregou a seu Filho unigênito, por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 vai falar sobre como Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. O João 15,9, que vai falar, assim como meu Pai me amou, eu também amo vocês. Era Jesus Cristo falando a seus discípulos. Então, eu acho muito interessante ver que muitas pessoas poderiam falar, bom, mas Jesus Cristo era Deus aqui na Terra, né? Mas mesmo sendo Deus, ele era 100% humano e ele se concentrou, ele focou em sempre amar os uns aos outros, em sempre transbordar esse amor cada vez que ele fazia alguma coisa, cada vez que ele tinha algum encontro. Porque é o amor que faz não pecar um contra os outros. O amor é o cumprimento da lei. Acredito que todo mundo aqui já lembra de quando um dos mestres da lei, a Bíblia fala em Mateus 22, que ele vai testar Jesus, vai colocar ele à prova, vai falar, qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus resume assim, faço o resumo, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí depois ele fala, e a seu próximo como a você mesmo. Esses dois pecados, todas essas 611 mandamentos, a lei de Moisés e tal, todas elas resumiam em dois. Eu imagino aquele povo, né, decorando as leis, tentando cumprir tudo, só que o Jesus, e eu acho muito interessante como ele manifesta isso depois do Sermão do Monte, ele não está interessado em que a gente decore só os princípios bíblicos, o que a palavra nos ensina. Ele está interessado em que a gente pratique, porque é aí que está a dificuldade. Porque ele vai falar, aquele que pratica a palavra é como uma casa edificada na rocha. Podem vir ventos ou tempestades, a gente pode passar por lutas, mas a casa, ela nunca desabou. Agora, se a gente não pratica a palavra, o que acontece é que nós somos como aquela pessoa que construiu a sua casa na areia. Então, a gente vive em problemas, a gente não consegue suportar as tribulações da vida se a gente não colocar os princípios da palavra. Jesus nunca quis complicar a teoria, né? Jesus ele sempre foi muito simples na hora de expressar. Por isso que ele se expressava por parábolas. Ele sempre tentou que a sua palavra fosse clara. Agora, o que é desafiador para nós é pô-la em prática. Isso é o que Deus nos chama hoje em dia. É por isso que ele vai falar em João 19, que a gente já falou um pouco sobre isso, que assim como o Pai me amou, assim também vos amei, permanecei no meu amor, guardar meus mandamentos. Mas olha que interessante, permanecer no meu amor não é uma coisa fácil. Ele não está falando amar de vez em quando, amar sua esposa, ou amar seus pais, que faz, não, permaneça no amor. Ou como fala aqui Paulo no capítulo 5, anda no amor. Andar está falando de constantemente. E aí que está nosso desafio diariamente. Mostrar esse amor através das nossas palavras, das nossas ações. Mas nesse capítulo 15, que é maravilhoso, de João, ele vai falar que para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos amar, nós precisamos buscar esse amor todos os dias. É por isso que quando nós não conseguimos perdoar alguém, quando nós temos raiva de alguém, mágoa, ou como eu acho muito interessante, Glauber estava falando no começo, nós precisamos nos alegrar, né, com os outros, né? Essa é uma forma de expressar o amor que nós temos pelas pessoas, porque parece uma coisa assim simples, né? Ai, claro, como não me vou alegrar? Mas tem pessoas que não se alegram, infelizmente, que às vezes podem ter inveja, que às vezes podem não gostar. E
todos nós como seres humanos estamos sujeitos a isso. É por isso que nós precisamos buscar a Deus cada dia, para a gente se blindar dessas coisas, para a gente se blindar da inveja, do egoísmo, para que nós podamos permanecer no amor. Isso é maravilhoso, meus queridos irmãos, porque como a gente falou agora no começo, nós temos um chamado, nós fomos tirados das trevas, nós fomos trazidos para a luz, nós fomos redimidos do pecado e nós precisamos entender que o Espírito Santo que está dentro de nós, aleluia, é uma fonte de amor. Você tem isso dentro de você, eu tenho isso dentro de mim. Só que nós precisamos colocar isso para fora, nós precisamos pedir a Deus amor diariamente. Para colocar um exemplo disso, né? De como a gente é em Cristo Jesus, o que está dentro de nós, eu queria colocar um exemplo para vocês. Imaginem dois proprietários de duas terras. Um tem o território, né, a propriedade no deserto, onde não tem água, onde não tem luz, onde não tem plantações. Então, para ele fazer a sua vida, para ele conseguir subsistir, depende das pessoas. Ele não consegue procurar recursos ao redor dele, então ele vai ter que sair desse lugar para pedir ajuda para alguém. Agora, um proprietário que tem sua terra, sua propriedade do lado do rio, ele tem eletricidade, ele tem água, ele tem peixe, tem comida, ele tem recursos para ele oferecer às outras pessoas, para oferecer a vidas que podam chegar até ele pedindo, né, comida, luz, água. Isso é o exemplo do que é o amor de Deus dentro de nós. Vocês e eu somos como aquele proprietário que tem a propriedade no rio. Nós temos os recursos celestiais, aleluia, a nosso alcance, que nós precisamos procurar. Para quê? Para dar isso às pessoas que estão lá fora, que estão precisando de água, aleluia. Esse rio, essa fonte que você tem em seu interior, com o Espírito Santo, aleluia, está dando para você cada dia da sua vida. E que as pessoas estão precisando de amor, estão precisando de uma palavra de conforto, estão precisando de uma direção, porque se encontram perdidos. Nós precisamos, aleluia, permanecer e buscar esse amor diariamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu imagino a Jesus quando ele falou que os mandamentos seriam esses dois só. Eu imagino aos mestres da lei tentando escrever, bom, vamos tentar colocar uma lista, né, e marcar ele com tique, né, e aí depois vamos por outro. Só que não, o amor de Deus não funciona assim. Isso é um trabalho diariamente, é algo que a gente tem que fazer diariamente. Só que, como eu falei, amar a nossos pais é fácil, amar a minha esposa é maravilhoso, aos meus amigos, mas e as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos odeiam, as pessoas que não nos dão bola, as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos acham inferiores, as pessoas que não gostam de nós, aí que nós temos essa dificuldade de amar, mas é aí que nós precisamos demonstrar que somos igreja. É aí que nós precisamos demonstrar o amor de Deus que está dentro de nós. É aí que nós precisamos demonstrar que somos a luz do mundo. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando a gente vive esse amor, a gente vive nesse amor de Cristo, a gente não vai ficar triste pelo que as pessoas pensam de nós. A gente não vai ficar decepcionado. A gente não vai ficar desanimado na obra do Senhor Jesus. Como o próprio Jesus falou, para que a sua alegria, a sua felicidade seja completa, vocês precisam permanecer no meu amor diariamente. Colossenses 3,14 vai falar, e sobre todas as coisas revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria já terminar, eu estou vendo aqui a hora, né? São as 4 horas já. Finalizando falar,
não pense, às vezes a gente escuta que eu, ai, mas sou essa pessoa mesmo, né, para amar. Ai, sou Jesus na vida dessa pessoa para demonstrar. Tipo assim, querendo dizer, só essa pessoa mesmo consegue porque ela tem o dom de amar. Só que não, meus irmãos, amar não é um dom. Amar está dentro de mim e de você cada dia. Amar não é um dom. A própria palavra de Deus fala em Gálatas 5. O principal, o que primeiro se nombra como virtude do fruto do Espírito é amor. É o fruto que está dentro de mim e de você. Então, nós precisamos parar de achar, não, é muito difícil amar essa pessoa, não é para todo mundo. Não, a gente precisa decidir amar, a gente precisa se colocar na posição e falar, não, eu quero viver esse amor de Deus na minha vida, eu quero amar a los que me odeiam, eu quero amar a los que não gostam de mim, aleluia, sabe por quê? Porque o amor de Deus é Ele em si mesmo, você que tem Deus, eu que tenho Deus dentro de mim, é Ele em si mesmo, e a própria palavra de Deus fala, a respeito dos dons, já que tínhamos falado, os dons é outra coisa, a manifestação de Deus na igreja e através da igreja de Ele. Mas o amor em si mesmo é Ele. Ele é amor. Então, nós temos que ser amor nessa terra. Aleluias. Não adianta fazer muitas coisas. Olha, Deus ele pode entregar muitos dons para nós nessa terra. E os dons a gente até vai fazer, como Paulo fala em Coríntios 13. Mas se não tiver amor, de nada servirá, de nada valerá. É dizer, eu posso falar em línguas, eu posso ter dom da profecia, eu posso ter o dom de muitas das coisas, mas se não tiver amor, de nada me valerá. Então, essa palavra que eu queria deixar hoje, nessa noite, desculpe se eu me passei do tempo, irmão Glauber, mas que nós possamos amar mais, que nós possamos, aleluia, viver mais o amor de Cristo nessa terra. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas aqui que estão procurando, dessa igreja maravilhosa, porque eu creio que o Senhor vai continuar levando vocês a um nível maior, cada vez maior de intimidade. Vocês vão ser exemplos, onde quer que vocês estiverem, lá em Petrolina, na Bahia, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, que nós podamos ser exemplo do amor vivo de Deus nessa terra. Aleluia, para que nós podamos alcançar, aleluia, outras vidas, que vidas possam alcançar a salvação, aleluia. E um dia, como a gente já viu no começo dessa pregação, tem bênçãos esperando nas regiões celestiais, aleluia. Tem coroa para você, tem, aleluia, muitas coisas que o Senhor vai preparar para você lá no céu. Talvez a gente não vai conseguir muitas coisas aqui, ali na terra. Não tem problema. Nossa felicidade é Cristo Jesus. E quando nós vivemos a plenitude do amor dele, nós somos felizes completamente nele. Não precisamos de nada mais. Nós vamos a conseguir viver, aleluia, a plenitude da felicidade em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez ao irmão Glauber, a toda essa igreja, toda essa vigília, esse trabalho maravilhoso, que Deus possa abençoar vocês. E muito obrigado em nome do Senhor Jesus, irmão Glauber.